Questão 11 é uma questão sobre conjunto, e você sabe que naval cai conjunto, né? Olha só o que ele está falando. São 3 conjuntos A, B e C. E ele deu aqui quem são eles. O conjunto A. O conjunto A é um conjunto que tem isso aqui. 1. Depois tem 1, 2. Depois tem o 3, não é o 3, é um outro conjunto cujo único elemento é 3. Então, observe que o conjunto A tem 3 elementos, né? Tem aqui esse 1, tem aqui esse 1, 2, que é uma outra coisa completamente diferente, e tem aqui esse 3, que é uma outra coisa diferente. Tá. O conjunto B, ele deu que tem isso aqui, ó. 1, 2, não, isso aqui não é o número 2, é um outro conjunto e dentro dele tem o elemento 2. E aqui é o número 3. Observe o seguinte, esse elemento 1 é o mesmo 1 que está aqui. Esse elemento é igual a esse, é o número 1. Agora, esse 3 não é igual a esse 3. Esse 3 aqui é um conjunto, esse 3 aqui é um número. É o número 3. Esse é um conjunto cujo único elemento é 3. É como se fosse o 3 dentro de um pacote. É a diferença. É diferente. Aquilo lá é um pacote, né? Um pacote com o número 3. Então, isso são coisas diferentes. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui, inclusive, com outra cor. Vou fazer aqui de cinza. Outra cor para lembrar que aquilo ali é um número diferente. E esse 2 aqui é a mesma história, né? Isso aqui não é a mesma coisa que esse 2 que está aqui dentro. Isso é um conjunto que nunca apareceu até agora. É um conjunto cujo único elemento é o número 2. Então é uma coisa diferente. Eu vou marcar aqui, vou sublinhar ele com a cor diferente. Finalmente nós vamos ter aqui o conjunto C, que tem o que dentro dele? Tem um conjunto cujo único elemento é 1. Tem o número 2 sozinho e tem o número 3 sozinho. Observe que esse número 3 que tem aqui é igualzinho a esse número 3 que tem aqui. É o mesmo tipo de elemento. Mas esse aqui é uma coisa diferente. Isso aqui é um conjunto. Isso aqui é um número aqui também. O que mais? Esse 2 é igual a esse 2? Não. Esse 2 é um número 2. Isso aqui não é um 2. É um conjunto que tem um 2 lá dentro. Mas não é a mesma coisa que 2. A mesma coisa a gente pode falar sobre esse 1, tá? Esse 1 não é igual a esse 1. Aqui é o número 1, aqui é o conjunto que tem o 1. Aqui é o número 2, aqui é um conjunto que tem o 2. Então, eu vou marcar isso aí com cores diferentes. Então, esse 2 aqui é uma coisa diferente e aquele 1 ali é uma coisa diferente também. Eu vou sublinhar de amarelo aqui, você é diferente. Pronto. Então, olha só quantos tipos de elementos diferentes eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 tipos de elementos diferentes. Claro que eles são meio trava-língua, né? Eles geram confusão, porque a pessoa que não está acostumada a mexer com isso vai olhar esse 3 e vai achar que é a mesma coisa que esse 3 aqui. Só que não é um 3, é um conjunto cujo único elemento é 3. A mesma coisa a gente pode falar do 1 aqui, a mesma coisa a gente pode falar do 2. Bom, a gente tem que formar 2 outros conjuntos aqui. A gente tem que formar primeiro o conjunto A menos C e o conjunto A menos B. Vamos formar isso aqui. O conjunto A menos C. A menos C é a diferença de conjuntos. São os elementos que estão em A, mas não estão em C. Isso que é a definição de diferença de conjuntos, né? Então são os caras que estão em A, mas não estão em C. Quem são os números? Os elementos que estão no A, porém não estão no C. Ninguém, né? Ninguém daqui do A está no C. Ah, mas não tem aqui o 3, tem o 2? Não, você olha para esses elementos aqui. Esses 3 elementos são diferentes desses 3 elementos. Por acaso aparecem os mesmos números lá dentro, mas são coisas diferentes, tá? Então o A menos C são os caras que estão no A, aí eu elimino os caras que são do C. Não tem ninguém para eliminar. Porque esse 3 não elimino porque ele não está aqui. Tem o 3, aqui é o conjunto cujo único elemento é 3, tá? O 1 também eu não elimino, porque aqui é o número 1, aqui é um conjunto
cujo único elemento é 1. São coisas diferentes. Então eu não tenho que eliminar ninguém. Então o A menos C é isso aqui. 1, 2. E conjunto cujo único elemento é 3. Que é o próprio conjunto A, né? E aqui a gente tem que calcular também o A menos B. Eu vou pegar os elementos de A, vou eliminar quem é de B. Quem que eu vou eliminar? Quem é que está ao mesmo tempo em A e B? Ó, esse 1 tá aqui? Tá. Então esse 1 eu tenho que eliminar. O 1 não está no A menos B. Esse aqui, 1, 2, ele aparece aqui? Não. Aparecem duas coisas que não são a mesma coisa que tem aqui. Então 1, 2 está lá normalmente. 1, 2. E o A também tem esse elemento aqui, que é o conjunto que tem o 3. Tem aqui o conjunto que tem o 3? Não. Tem o 3 sozinho, mas não é a mesma coisa. Então, o conjunto que tem o 3, ele fica. Então, isso aqui é o A menos C e isso aqui é o A menos B. Quantas coisas diferentes tem aqui? Tem 3 coisas diferentes aqui. Esse camarada é igual a esse e esse camarada é igual a esse. São repetições, né? Se eu colocasse aqui as cores, isso aqui ia ficar... Pronto. Então, na verdade, eu tenho 5 coisas diferentes aqui, 5 tipos de elementos. Esses 3 e esses 2 são repetição desses 2 aqui. E ele falou que o X é a união desses 2 conjuntos. O X, eu vou fazer a união desse conjunto com esse. Ou seja, eu vou fazer a união desse com esse. Então, quem vão ser? São os elementos que estão num ou no outro, né? Juntando tudo. Então vai ter o 1, é claro. Esse 1, 2 também vai estar lá. Esse 3. Agora, esse 1, 2 eu já marquei aqui. E esse 3, conjunto com 3, eu já marquei aqui também. Então o X acabou. O X só tem esses 3 caras aí. O X tem 3 elementos. O número 1. Tem o conjunto cujos elementos são 1 e 2. E o conjunto cujo elemento é o 3. Esse 1 daqui não tem nada a ver com esse 1 daqui, tá? Não tem problema. Você tem que olhar para os elementos. Então ele quer saber qual será o total de elementos de X. O X tem 3 elementos. Esse e esse. O X tem 3 elementos. Olha aqui. Resposta correta. Letra C de Charlie. Naval cai conjunto. Aprenda isso. É um pontinho certo, porque você sabendo isso aí, não tem muito o que complicar numa questão de conjuntos não, tá? Você tem que saber as noções sobre conjuntos, os conceitos, as operações, como é que se faz, como é que você diferencia entre um 3 aqui e um 3 aqui, saber visualizar isso e pronto, é um ponto garantido na prova, mas você tem que detonar isso aqui, tem que estudar tudo, fazer exercício.